Boa noite, pessoal que está em casa. Na doutrina espírita, é uma doutrina com cunho filosófico e religioso muito forte. O filosófico é a questão moral de vencer. Mas a questão religiosa é de vencermos nos ligando a uma força maior, que é um Deus. O nome que a gente quiser dar, né? Força cósmica, Deus. E nós levamos muito em consideração a força do pensamento. Que todos nós irradiamos pequenas ondas, ondas mentais, ondas magnéticas do nosso corpo. E isso faz como se fosse uma identidade. Nós somos quem nós somos pela elaboração das memórias que vivemos. Pelo colorido dessas memórias. Pelo tom emocional dessas memórias. Pelas crenças que carregamos. E nós vamos lentamente, reencarnação após reencarnação, diferenciando-nos. Até que a gente consiga se libertar de qualquer tipo de ilusão, de qualquer tipo de paixão, e a gente sinta uma felicidade. Talvez não seja a felicidade que a gente conheça aqui na Terra, que é muito passageira, muito transitória. Mas é uma felicidade sobre si mesmo. Nesses processos todos, na construção da nossa memória, da nossa identidade, tem fases, e fases muito longas do nosso espírito, onde nós somos inconsequentes. Às vezes não é só maldosos, não é só adoecidos no egoísmo a ponto de sentir prazer com a dor do outro. Nós vamos ficando indiferentes com algumas coisas. E na inconsequência, quantas vezes a gente já escutou as pessoas falarem assim, mas olha, só se vive uma vez, aproveite. Tá, nesse corpo só se vive uma vez, né? Tenho que aproveitar. Mas o que significa isso? É deixar vazão, livre vazão para qualquer impulso, para qualquer circunstância que vier, sem medir consequência. Quantas vezes a gente vê pessoas letradas, pessoas que estudaram muito e desenvolveram o intelecto aguçado, gastando tempo, horas, às vezes recebendo dinheiro para fazer palestras, para dizer que Deus não existe, para minar a crença das pessoas, divulgando com as palavras mais rebuscadas que fé é coisa de gente ignorante. Olha a responsabilidade moral dessa inconsequência, porque eu trago uma crença disfuncional e eu quero que essa crença disfuncional funcione no outro. E quantas outras situações que a gente poderia passar a noite aqui relembrando. Então nós fomos também consequentes. A pergunta é, ainda somos? Ainda a gente vive sem levar em consideração realmente o que o Evangelho tem nos proposto? Será que eu consigo fazer melhor do que eu fiz? Será que eu consigo me perdoar? Será que eu consigo amar os meus inimigos? Então são chamados complicados, que às vezes são tão complicados, batem tão fundo nessas memórias que a gente carrega, que a gente prefere não pensar. Só que é difícil não pensar. Eu consigo desviar o foco, pensar em outras coisas, me ocupar com outras coisas. E aí, muitas vezes, vem de novo a inconsequência. Já sou uma pessoa medianamente boa. Por que medianamente? Porque já tenho uma vontade de fazer o bem. Mas não quer dizer que sou boa, porque eu não faço o bem o tempo todo. Mas aí eu me ocupo, me desocupando de coisas importantes para mim. Eu me ocupo com coisas pequenas. Deixa eu pegar aqui o livro do Chico, Palavra de Vida Eterna, mediunidade dele, com a presença espiritual do Emmanuel. Eu vou ler só um trechinho, tá bom? Recomecemos. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Legal essa expressão, né? Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo um novo ciclo de trabalho. É como se tudo estivesse a dizer, se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo, que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te de todo o imprestável.
Desvencilha-te do inútil e esquece os enganos que te assaltaram. Deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. O Chico falava que o bem que a gente praticar em qualquer lugar é nosso advogado de defesa em qualquer lugar. Muito legal essas frases, né? Porque são gatilhozinhos. O bem sempre vale a pena. A oportunidade de recomeçar. Porque qual de nós não carrega algum fardo na própria consciência? E muitas vezes, isso tem sido muito comum. Quando eu me equivoco, quando eu tomo uma decisão errada, ao invés de falar assim, vamos lá, vamos corrigir o pepino, me desculpem, eu falo assim, não, a culpa é da Maria. Porque foi a Maria que me induziu. Não, a culpa é do João, porque o João é muito grosso. E assim eu vou. Exonerando a minha consciência, pelo menos temporariamente, de fazer a retificação. Porque só é possível regenerar aquele que reconhece por onde andou. Não é para a gente viver de vergonha. Olha quantas pessoas sofrem do transtorno da timidez. A timidez é um problema. Em alguns momentos chega a ser até uma patologia. Porque ela é limitadora. Não permite que eu viva, não permite que eu arrisque. Tenho sempre medo da exposição, o medo do ridículo. Mas de onde será que vem essa patologia? Vem da vida que eu estou levando agora? Ou é do complexo que o meu espírito carrega? Dessas culpas que estão lá alojadas na minha alma, no meu psiquismo mais primitivo e que afloram no contato com a sociedade. Quantos outros transtornos, vocês vejam, as pessoas que sofrem de uma doença grave, sem perspectiva de cura na nossa medicina convencional, que é a esquizofrenia. Desculpa que eu estou um pouco acelerada, tá? A esquizofrenia. Hoje a gente sabe com a medicina espiritual que a pessoa que vem com esse transtorno, ela não ganhou um transtorno. Você não vai no supermercado e escolhe assim, me dá 6 desse, 2 daquele. Né? Nós desenvolvemos o transtorno. Então, quando reencarnamos, tendo que enfrentar um traço de delírio, né? Alternância do sentido de realidade da vida, ou é o que eu transformo até mesmo com alguns episódios, né, da alucinação, onde eu escuto vozes. Eu sinto cheiros que não existem. Eu sinto toques no meu corpo. Onde vem essa sensibilidade? Às vezes, é de uma mediunidade disfuncional, onde ela sente, pressente, intui a presença de inimigos do passado. Espíritos provocadores cobrando alguma coisa onde a nossa consciência não conseguiu se redimir ainda. Entramos em disfunção, que é a doença. Mas, às vezes, o que acontece nessas alucinações é que nós não estamos sentindo algo de agora. O cheiro, a vidência. Essa alucinação pode ser memórias, clichês mentais que carregamos. Então, quando a gente fala assim que a gente não lembra de outras reencarnações, não é totalmente verdade. A gente não lembra todo o enredo, todos os lugares que os nossos pés passaram, tudo que os nossos olhos enxergaram. Mas alguma coisa está viva, sim. Alguma coisa a gente lembra. Esses medos instintivos. Pessoas que têm medo de entrar em elevador, nunca teve problema no elevador, um lugar fechado, pelo menos não se lembra. Do nada eu sofro com depressões. Então vamos falar que a causa está aqui, ó, na culpa. Só que não é só a culpa reconhecida. Nem sempre eu reconheço que eu carrego o fardo das minhas existências. Né? Às vezes, na verdade, eu fujo desse fardo, construindo mais fardo. Então a Joana de Ângeles fala que a culpa é o resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo. Voltada para dentro, em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. Lembra quando a gente fala de um sentimento de menos-valia? De não adequação? De inferioridade? O complexo de perseguição? Eu me sinto sempre perseguida e desvalorizada? Eu preciso sempre dar
autoafirmação através da afirmação do outro. Eu quero me autoafirmar fazendo piadinhas sobre os defeitos dos outros. Isso tudo são comportamentos bem equivocados, que muitas vezes são manifestações neuróticas. Desculpa que eu estou muito técnica hoje, né? Mas manifestações neuróticas da nossa vida mental, ainda, por mais que a gente fale em Deus, distante de Deus. Estar perto de Deus quer dizer o quê? Não julgar. Não é concordar com todos os erros, mas eu posso amar alguém e amar de alma, mesmo não concordando com o que ela faz, mesmo não concordando com o que ela vive. E a gente costuma confundir amor com aceitação. Amor não quer dizer aceitação, quer dizer compreensão. E o remorso é o lampejo de Deus sobre o complexo de culpa que se expressa por enfermidade da consciência. O sofrimento é a terapia de Deus destinada a erradicá-la. Essa parte a gente não gosta, né? O sofrimento é a terapia de Deus destinada a erradicar. Será que Deus só consegue educar a gente através da dor? Sofrendo, amargurando? A gente já entendeu que não, né? Senão a gente também não estaria reencarnado no país que mais faz assistência. É o país que mais se pratica caridade. Sabiam dessa estatística? Então também a gente não está num país tão horroroso assim como todo mundo prega. Pelo contrário. Lógico que temos muitos conflitos, mas tem muita essência para o bem. Então, o que nós precisamos? Disciplinar esses impulsos que vêm. Aí, vamos colocar duas propostas que a Joana de Ângeles nos apresenta sobre a questão da culpa. Uma vem de outras reencarnações, como acabamos de falar, que está ali emergindo do nosso psiquismo, e às vezes a gente não sabe por quê, olha para uma pessoa e não gosta dela. E às vezes a gente não tem nada a ver com essa pessoa, mas eu não gostei do jeito. Eu não gostei do jeito por quê? É alguma projeção minha? Por que me incomoda essa pessoa? Às vezes a gente sente coisas que a gente não tem controle. Sombra escura do nosso passado. Esse é um dos primeiros motivos. Aquilo que nosso espírito continua carregando, porque ainda não foi integrado como experiência. Está só como arrependimento transformando em culpa. Consciência de que se sente responsável por males praticados em relação a outrem. É uma sensação de que eu devo. Não tem gente que se desculpa por tudo? Bom dia, desculpa. Censurei agora. E a origem na infância? Mas a gente sabe que a infância é um espírito antigo. Às vezes aquele corpinho, né, tão frágil, é alguém que às vezes tem muito mais experiência de vida e trajetória que a gente. Então que a gente não se engane com uma infância. A infância é um estágio temporário, onde o espírito está um pouco hibernando, até que ele aflore de novo suas potências e vá usar o seu caráter. Então a infância é extremamente importante, porque ali pode modular, pode intensificar tendências negativas que a gente já traz. Por isso que a habilidade de educar é uma das habilidades mais importantes na Terra, se não a mais importante. Veja que hoje, no nosso país, o educador ele está assim torto, de tão desgastado que ele se encontra. Entrar numa sala de aula, fazer um projeto, trabalhar realmente trazendo sentido à vida de alguém, é o maior desgaste que a gente pode ter. Aí a gente pensa numa mãe, num pai, que tiveram filhos há pouco tempo, 1 mês, 2 meses, não dorme, não come, às vezes nem tomar um banho não é possível. Como decorrência, então, a culpa na infância é como decorrência da má educação. Mas às vezes a gente acha que deu tudo. Deu carinho, deu atenção, deu afeto, deu tudo. Então, tudo que pede equilíbrio, né? Às vezes a gente não deu freio. Não foi só aquelas crenças, isso é feio.
né? Os preconceitos que a gente vai incutindo na vida mental da criança, que vai fazendo com que ela reacenda antigos complexos, antigos valores, e volte a praticar coisas ruins. Volte a praticar não só com ela, com o outro também, com a sociedade. Então vamos pensar na culpa como passado, como o nosso espírito. Lentamente, quer dizer, os hormônios, o tempo vai passando, juventude. Aí a gente entra naquela fase entre os 20 e os 30, começa a ficar meio esquisito. Dos 30 aos 40, começa a abrir o olho. Aí depois dos 50, meu pessoal, aí a consciência já está gritando. Essas memórias já estão falando, já solidificou bem aquele comportamento. Lentamente gera o fenômeno da identificação do erro. Sem a coragem conveniente para a reparação. Por isso que é mais fácil dizer, meu filho não erra, o filho da vizinha erra. Eu não faço isso, mas fulano faz. É muito mais fácil a gente ver o cisco do olho e a trave do nosso fica lá. Os arquivos do espírito Os arquivos do espírito guardam conflito em forma de culpa. E olha só, por associação de ideias, provoca lembrança inconsciente. Lembra aquela angústia? Aquela nhonhoca que fica? Aperto no peito do nada. Não é do nada. É daquilo que eu não percebo. Aquela sensação de desconforto, eu estava bem. Não aconteceu nada, pelo menos nada que eu tenha percebido, mas começa a vir uma sensação de desconforto diante da vida. Experimenta angústia, autopunição para tentar aliviar a consciência culpada. Essa autopunição pode ser assim. Por incrível que pareça, pela lei da atração, eu encontro o chefe tão tirano quanto eu sou para mim mesmo. E eu falo assim, nossa, olha, coitada de mim. Não tenho sorte. Não é que eu não tenho sorte. Eu escolhi pelas vias indiretas da vida, pela lei da atração, aquilo que me educa. Mas ao invés de estar me educando, eu aceito a punição. Eu aceito o abuso dentro do meu casamento. Eu aceito um filho que não respeita a hierarquia. Eu aceito coisas que não deveria aceitar. E eu finjo que é por causa do amor. Forte impregnação emocional. São as lembranças, né, inconscientes. Por isso que a gente fala muito que a depressão é uma doença da alma. Mesmo que ela já venha de forma endógena, que já venha uma mudança bioquímica cerebral, mesmo que ela já esteja impregnada, mexendo com o meu sistema endócrino, eu tenho que lembrar que o meu espírito trouxe. E ele continua aqui, ó, trabalhando a depressão. E a depressão pode ser desbloqueada, rompida pelas nossas questões de frustração. Porque a gente não aceita como a vida está querendo nos educar. No fundo, eu carrego uma revolta. Eu não aceito. Mas eu não posso ficar emburradinha só, né? Tampando o nariz e ficar roxinha. Não é assim? O que acontece? Eu adultero o meu funcionamento orgânico. É assim que nascem as doenças psicossomáticas. Aquilo que eu não percebo que dói, passa a doer no corpo antes de eu perceber que está doendo da minha alma. Legal, né? Não é nada legal. Mas interessante, né? E na infância, a má educação, a criança se sente constrangida a ocultar a sua realidade, a fim de não ser punida. Cria um quadro de aparências para conviver. E a criança adora, né? A criança é lúdica. Ela vive um mundo imaginário. Quantas têm os seus amiguinhos imaginários, que são imaginários para fugir de uma realidade, e outras têm amiguinhos que são espíritos, que ela enxerga e conversa e brinca e tudo mais. Gera frustração e perturbação de caráter moral. Olha aí, abriu uma brecha no psiquismo da criança. Para ela não ser punida, ridicularizada, né? Aquela situação vexatória que ela se sente oprimida e o medo de não ser amada pelo adulto, ela cede. Ela passa a não ser ela. Ela representa um papel. Tem a tendência a perder o referencial do que é certo e do que é errado.
Muitas vezes aí a criança começa a mentir. Não é grave? Um rapazinho, ele trouxe de outras reencarnações muitas questões de ter poder financeiro, de ter liberdade financeira de fazer as coisas dele. Mas a família tentando colocar limites, né? Mas esses limites eram meio grosseiros. Não! Enfim. E como o ser humano, quando ele não quer se educar, ele justifica o comportamento, então ele encontrou uma brecha. Muito inteligente de tecnologia, ele criou 5 perfis falsos do Instagram e aplicava pequenos golpes. Olha, eu sou doente, estou passando uma situação seríssima, numa cirurgia, eu preciso de doações. E ele está com 13 para 14 anos. O que vai ser mais tarde? Então cresce codependente do sistema que ele vive, do sistema familiar, depois do sistema social, começa a acreditar que vale a pena pequenos engodos, sem liberdade de ação, de satisfação, culpa-se toda vez que se permite ter prazer pessoal fora dos padrões pré-estabelecidos. A culpa, ela vai vindo. Vai vindo quando a gente usa comida de compensação. A gente sente a culpa quando a gente também precisa do álcool para aliviar a dor. Se toda vez que eu uso álcool porque eu estou triste, porque eu estou brava, porque eu estou insatisfeita, e eu vou fazendo isso, é um mecanismo aqui que nasce na minha infância. E para poupar, e para se poupar de problemas, perde a capacidade de dizer não. Então não se culpe. Qual é o antídoto para a gente transformar o nosso espírito, aliviar essas cargas pesadas, deletérias que todos nós temos? Não é que seja indiferente. Ah, tudo bem, isso é passado e isso já não me aflige mais. Mentira. Se você compete com as pessoas, quer ser sempre o melhor, né, o mais importante, o mais bonito, o mais sensacional, pode ter certeza que tem culpa aí. Porque aquele que está bem resolvido não compete. Ele simplesmente vive. Então, não se culpe por tudo. Faça pequenos hábitos diários. Por exemplo, expresse os seus sentimentos. Você pode falar que está chateado, que ficou bravo, que não gostou, né? Mas fale primeiro, esperando acalmar um pouco. Não fale no clamor, no clarão da raiva, daquele momento onde a emoção está tomando conta de todo o nosso juízo. Espera passar 5 minutos, pelo menos, e fala o que você está sentindo. Seja você mesmo. Independente de julgamento alheio, se vão achar bonito ou feio, descanse. Gente, por incrível que pareça, a gente está vivendo uma época tão neurótica que descansar a gente sente culpa. Não consegue ficar na cama. Mas é domingo, Yara, 5 horas da manhã, o olho aberto. Né? Priorizar a sua saúde mental. Priorizar os seus sonhos. Sonha, gente. Não é o sonho onírico. É o sonho de vida. Não precisa sonhar com a Mega Sena. Sonha uma coisinha mais real, né? Mas tenha metas. Quem não tem metas, não movimenta. E saiba dizer não no momento adequado. E aí, para a gente encerrar a nossa noite, a pior prisão não é aquela que está na nossa cabeça, gente? A pior prisão não são aqueles conceitos que arrastam a gente para a dor. A coragem de pedir perdão e a capacidade de perdoar são 2 mecanismos terapêuticos libertadores da culpa. Joana de Ângeles. Pedir perdão e perdoar. Veja que na vida ninguém vai fazer uma coisa só. Ninguém só vai dar perdão. Nós não somos docinho de coco. Mas também a gente não vai viver a vida pedindo perdão. Desculpe por existir. A gente também não vai viver assim. Encontrar esse limite da boa convivência com o outro. Se eu sei que fulano não gosta das minhas piadinhas tóxicas, é melhor eu ficar quieta. Vou procurar alguém que goste. Se ela se incomoda com tudo, eu não preciso ser mais um ponto de incômodo. Isso não é respeito? Ah, mas vai ter que me engolir. Não é síndrome do zagalo. A gente não tem que viver dessa forma, forçando a barra o tempo todo. Recua.
Só para encerrar, o Dr. Risse, o amigo espiritual da casa, fala que a gente tem que funcionar igual a maré. Tem hora que a maré está alta. A gente vai, a gente faz, a gente consegue, mas tem hora que a maré está baixa. Precisa descansar, precisa parar, reposicionar, reavaliar. E se a gente souber fazer esse movimento da maré, a gente vai conseguir se diferenciar um pouco dessas histórias todas que a gente assiste. E vocês concordam comigo? A pandemia era para ser um sucesso evolutivo. Porque pela dor, né? Não é o motivo, a reparação? Foi? Não, não foi. Pelo contrário, hein? Algumas pessoas consentiram, deram o aval. Por causa da terapia, da pandemia, agora eu posso dizer que eu sofro, porque eu perdi. A gente tem que modificar, não perder. Porque perder ninguém perde, né? No máximo a gente devolve alguma coisa que a gente pegou emprestado em outra época. Vamos fechar a nossa noite? Quem está em pé, por favor, encontra uma posição adequada, confortável. Quem está sentado, senta. Relaxa o corpo. Respira profundamente. Pessoal que está em casa, entre em sintonia através da prece. Que nesse momento, juntos, unindo os nossos pensamentos, a nossa busca, a gente consiga sintonizar um tom maior. Sintonizar na frequência dos amigos espirituais, que estão em tantos lugares, inclusive nesse momento, nessa casa, nesse trabalho, nessa frequência. Então vamos exercitar a gratidão. A gratidão pelas provas. Não é só pelas alegrias, não. A gratidão pelos testemunhos. Aqueles que não conseguimos superar, mas aqueles que demos conta e vencemos e melhoramos. Agradecer o processo. E um dia, libertos, nós vamos entender muito melhor o que estamos fazendo aqui nessa vida. Então vamos juntos, encerrando a nossa noite, pedindo a cura para o nosso espírito. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Uma ótima noite a todos. Por favor, vamos sair em silêncio, porque o trabalho na casa vai continuar. Uma ótima noite, boa semana a todos e, se Deus quiser, até a semana que vem. Muito obrigada.